Muito boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Boa. Tem VAR no programa hoje ou não? Oi, vai ter VAR aqui? O bicho tá pegando, hein? Não. A minha briga com garrafa de hoje vai ter VAR. Vai. O bicho tá pegando. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Flávio. O clássico de sábado não acabou, gente. É verdade. Aí. Hoje o programa tá quente com a arbitragem polêmica do clássico entre São Paulo e Palmeiras. Vamos ver também. Eu falei que podia dar empate, né? Falei assim, pode dar empate, né, gente? Não é só vitória de um, pode dar empate. Aí, deu empate. Vamos ver também a derrota do Corinthians diante de um Flamengo ali, sempre imbatível. Vitória do Santos sobre a Chapecoense e as últimas notícias dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então fique aí que a gente volta logo depois dessas dicas. A gente está de volta e sem perder tempo, vamos com a nossa enquete do dia. Olha só, a arbitragem brasileira está colocando o VAR em descrédito? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e mandar um WhatsApp. Vídeos de até 10 segundos para ganhar essa lindíssima caneca na sexta-feira. Eu vou anunciar o vencedor no número 11 99479 1633. 994791633. E aí, Flávio Prado, pergunto para você. Ontem eu escrevi no meu blog lá na Gazeta Esportiva, o Bela Jogada, que o VAR virou uma várzea aqui no Brasil. O que você acha aí? Vai entrar em descrédito? Muito. Já entrou. O VAR hoje é visto como alguma coisa de picaretagem. Não é, tá? Eles são incapazes. Eles são incompetentes. Aquilo que o Arnaldo César Coelho falou ontem pra gente, com grande repercussão. Tem muita gente querendo justificar o altíssimo custo do VAR, que é mais caro do que qualquer lugar do mundo. Então eles querem aparecer muito e ficam procurando pelo em ovo, que não é o caso do VAR. Então vira uma coisa de... Eles procuram pelo em ovo onde eles querem. Então eles mexem em resultado, eles mudam classificação. Então já caiu em descrédito. O VAR no Brasil não merece o menor crédito. E aí, Garrafa? Sim. Realmente o VAR está avacalhado aqui no Brasil, não faz nenhum sentido, é uma esculhambação geral, não é? Ele mais atrapalha do que acaba ajudando, não está sendo usado como deveria usar. Sim, Michele. Então, é complicado, né? E uma coisa ruim que está fazendo é que parece que o VAR está influenciando o juiz, né? Sim. Querendo que ele tome uma decisão... Que é outra coisa que está errado. Que está errado, não é o propósito. Você sabe que é capaz de dar 100% hoje? Será? Pela primeira vez na nossa enquete? Será? Então vamos ver a opinião aí do telespectador. O VAR está entrando em descrédito? O que vocês acham? Vamos ver então como que foi esse jogo que motivou toda essa polêmica. Olha o VAR aqui! Olha o VAR! Coitado dele. Eu não vou dar um chute no VAR, porque o nosso VAR Gazeta Esportiva é tão bonitinho aqui, né? Devia, viu? Deixa eu ir lá dar uma olhadinha. Como é que ele vem? O juiz vem aqui. Daquele morde, hein? Olhando aqui dentro. Esse VAR no Brasil é capaz de tudo. São Paulo e Palmeiras fizeram um clássico daqueles, movimentado no Morumbi, né? Mas quem roubou mesmo a cena foi a arbitragem. O Choque Rei terminou 0-0, mas teve de tudo. Gols, pênalti, goleada de polêmicas. O Luciano só não foi expulso porque estava no Morumbi para torcer e xingar o juiz. Em campo, Rigoni não teve a mesma sorte. O tricolor abriu a contagem com Rigoni no primeiro tempo. Impedimento. Poderia ter inaugurado também o placar se o Reinaldo tivesse cobrado o pênalti, marcado a olho nu pelo Luiz Flávio, anulado minutos depois. O árbitro de vídeo não enxergou falta de Gomes e Marquinhos. Quem viu bem a bola chegando na direção certinha, Thiago Volpe, na cavada de Daverson, no chute de Wesley. Reinaldo ensaiou o que viria a ser a polêmica maior da noite. O VAR roubaria a cena de novo. O gol contra do xerife do Palmeiras, Gustavo Gomes, foi comemorado em vão por Miranda e companhia. Zagueiro flagrado no olhar eletrônico em impedimento milimétrico, gerando uma enorme discussão. Fim de jogo no Morumbi, São Paulo 0, Palmeiras 0, VAR 2. E aí, vocês vão comentar esse jogo agora? Olha, é curioso porque o Palmeiras tem mais elenco, está em muito melhor classificação do que o São Paulo, está com tudo em ordem, tudo em dia, bonitinho. São Paulo com muitas dificuldades e toda vez que São Paulo e Palmeiras jogam, o São Paulo é melhor.
É bom o Palmeiras abrir o olho, porque em 2 jogos na Libertadores, que é daqui a pouquinho, o Palmeiras é favorito, assim, muito longe. Só que jogando essa bolinha que está jogando, ele vai ser eliminado pelo São Paulo. O Palmeiras não consegue jogar contra o São Paulo. E não é a primeira vez. Então, no jogo de sábado, não tivesse esse circo todo, São Paulo provavelmente teria vencido o jogo. Então, está na hora do seu Abel se coçar, porque ele pode perder a classificação na Libertadores por um time hoje muito inferior ao dele. E ele que ainda não venceu o São Paulo em 4 confrontos, não é? Ele ainda não venceu nenhuma vez e foi surpreendido pelo Crespo. O Abel reclamou tanto de falta de tempo para treinar, ele teve uma semana inteira para treinar. Uma semana inteira. O Crespo teve meia hora de conversa do jogo contra o Vasco da Gama, recuperação dos atletas, para escalar o time em campo. O Crespo fez algo que ninguém imaginava, abriu mão de um dos seus zagueiros, colocou a molecada no meio de campo, não é? E o Palmeiras foi incapaz de superar o São Paulo mais uma vez. Os lances polêmicos acabaram sendo do lado do São Paulo, não foram confirmados, mas foram do lado do São Paulo. Se tivesse um vencedor, seria realmente o São Paulo. E um detalhe, não sei se o Flávio concorda, se você em casa vai concordar. Claro que o São Paulo precisava muito da vitória, mas o fato de não ter vencido e como não venceu, pode ser bom para o São Paulo na Libertadores. Os caras vão entrar mordido, faca nos dentes. Se o São Paulo ganha o jogo, o Palmeiras fala, pô, esses caras, a gente não ganha desses caras, perdemos desses caras. O Palmeiras viria babando na Libertadores. Não virá babando. Mas o São Paulo tá com o Palmeiras por aqui, por tudo que aconteceu no jogo. E isso pode ser mais um pequeno fator de motivação para os confrontos da Libertadores, né? Vamos aguardar. É verdade. Mas acho que dos times de São Paulo, o Santos ganhou, mas também tomou um sufoco da Chapecoense. O São Paulo foi, apesar de ter empatado, foi aí, na minha opinião, melhor. E para falar dessas polêmicas da arbitragem, ontem no Mesa Redonda tivemos a participação ilustre do grande Arnaldo César Coelho, ex-comentarista, ex-árbitro com final de Copa do Mundo no currículo. Dá uma olhadinha no que ele falou direto de Miami pra gente. Eu detesto o VAR, porque o VAR mexeu na essência do futebol. O árbitro, antigamente, ele decidia, está decidido. O jogador perdia o gol, perdeu o gol. O goleiro tomou um frango, tomou um frango. Se o árbitro errasse, o erro fazia parte. É claro, você tinha que melhorar para não errar. Mas eles fizeram um VAR unicamente visando o aspecto financeiro. Isso é um grande negócio, Flávio. Ele foi criado para dirimir uma dúvida que se a bola entrou ou não entrou. Para dirimir dúvida, se o jogador está impedido claramente e faz um gol impedido, que é uma injustiça, mas aquele negócio de pezinho na frente, pezinho atrás, nariz um pouco impedido, isso tudo é tolerável. Hoje, a empresa que detém todo o monopólio desses equipamentos, que não é um equipamento fácil, que tem um software lá dentro, é uma empresa que foi criada no Israel, comprada por um grupo multinacional enorme e levaram para a Inglaterra. E quantas pessoas estão trabalhando no VAR? É o mercado de trabalho. Quantos dirigentes da FIFA viajam o mundo todo para falar do VAR? O Luiz Flávio marca um pênalti, ele está a 2 metros. Certo ou errado, marcou, está marcado. E aí um sujeito lá na televisão chama e ele fica há quantos minutos? 5, 6 minutos para ver se não era. Vai lá, olha, não sei o quê e tal. Ele mudou a essência do futebol. Por isso que eu sou contra. O sujeito que tem um VAR, ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada, o VAR vai chamar e vai corrigir. Se tiver um gol irregular, o bandeirinha engolir, eles vão chamar e vão corrigir. Então ele ficou na dependência. E que esporte é esse que no profissional tem VAR e no juvenil, no infantil, na várzea não tem VAR? A regra é diferente. No futebol profissional, quem apita é a televisão. E a televisão é mentirosa. Hoje, um pipoqueiro, um vendedor de sorvete, pode ser bandeirinha. E você, Flávio, que deve estar com uma barriguinha já, sem preparo físico, você pode apitar. Impressionante, né? Não, além dele esculhambar o VAR, ainda me esculhambou. Deu uma... Por isso da que minha você barriga, eu pareço um toureirinho. Muito bom. Mas olha, sensacional. A entrevista do Arnaldo é bem isso mesmo. Porque é um especialista falando, né? Covardou. Os árbitros ficaram covardes, ficaram com medo. É um negócio vergonhoso. Eles têm medo de apitar, têm medo de segurar a bronca. E assim, olha como é curioso. Até concordo com todas as decisões do VAR. Só que é o seguinte, por exemplo, o lance do segundo gol do São Paulo.
No meu conceito, ok, foi bem anulado. Só que esse gol não seria nem revisado em lugar nenhum do mundo, porque é aquele milimétrico do futebol que você tem que passar batido, porque é assim que funciona. O mundo inteiro é assim, esse fator pequeno de detalhe. Se você ficar parando para olhar cada detalhezinho, vai ser um saco. E aí você vai ver para alguns e não vai ver para outros, depende da sua vontade. Isso decide campeonato, isso decide competição. Não é para isso que o VAR está aí. Um pequeno erro, o erro de milímetros, ele está aí para também acontecer. Agora, se ficar esses malas fazendo isso o tempo inteiro, não dá para ter jogo de futebol, vai ficar muito chato. No campeonato, a gente teve impedimento marcado com um joelho na frente. A rótula, os caras estão falando, a rótula direita está à frente da linha, né? De impedimento. E isso não é impedimento. Eu rapidamente vou para ali e concordo com tudo que disse o Arnaldo. É por aí mesmo o caminho, os árbitros estão se escondendo atrás do VAR. Sobre o lance de ontem, o lance de sábado, o lance do pênalti. O VAR deveria intervir, por exemplo, se o Gustavo Gomes não tivesse em nenhum momento tocado no Marquinhos. E o árbitro deu pênalti, aí o VAR fala, peraí, ó, o Marquinhos caiu sozinho porque a imagem é clara e o Gomes não encostou. O Gomes encostou no Marquinhos, sim. Aí cabe a interpretação. O árbitro entendeu ali que foi pênalti, é pênalti. E a gente vai discutir. Você em casa pode achar que não teve força suficiente para derrubar. Você pode achar que o Marquinhos se jogou. Eu particularmente entendo que o Marquinhos não se jogou, que o Marquinhos não escorregou e que ele foi desequilibrado por um toque do Gustavo Gomes. Para mim, pênalti, mas para você não. Eu já penso ao contrário. Isso, e tá tudo certo. Então o VAR nesse lance deveria entrar o seguinte, ó. Gente, não houve pênalti porque ninguém encostou nele, ele caiu sozinho. Aí o VAR teria fundamento. E no lance do Miranda, não é? Aí a regra é muito clara, o jogador não pode disputar em posição de impedimento a bola com outro jogador. E a minha interpretação, além do que disse o Flávio, é a seguinte, o Miranda passou na cabeça dele disputar a bola, mas em nenhum momento ele chega a disputar a bola claramente com o Patrick de Paula. O Patrick teve toda a liberdade para fazer o que queria. O Patrick sobe lá no terceiro andar, o Miranda praticamente não sai do chão. Ele fez um movimento, mas esse movimento não foi suficiente para interferir, no meu entendimento, interferir na ação do Patrick de Paula. Né? Então fica a interpretação. E o VAR quer convencer o árbitro de que houve uma irregularidade, achando pelo em ovo e parando. E só para fechar, Flávio, a gente falava ontem no Mesa. Se continuar desse jeito, tem que ser igual no futebol americano. O árbitro tem que anunciar, ou por um microfone na hora, ou no telão, o que realmente está acontecendo. Igual a Fórmula 1, que a gente escuta o que eles falam. Você não pode pagar R$300 no ingresso e ir para cá sem saber por que não foi gol. É só aqui que é essa palhaçada. O VAR não funciona assim em lugar nenhum do mundo. É aqui que existe essa palhaçada, essa covardia. É arbitragem covarde. Não é do Luiz Flávio, não, em geral. Tem sido uma arbitragem covarde. E devagar, porque demora, né? Isso. Demora. É porque eles estão procurando pelo em ovo. E o Arnaldo falou uma coisa bem legal. Como custa muito caro, talvez eles precisem justificar. Custa muito mais caro que em qualquer lugar. Ou seja, está super faturado o VAR aqui no Brasil e os clubes que pagam. Vamos acompanhar então a repercussão desse choque rei polêmico? Começamos pelo mandante acionando o José Paz diretamente do CCT da Barra Funda. A revolta ainda é grande por aí, José Paz. Boa noite. Boa noite, Mi, tudo em paz? Boa noite para você, boa noite para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Super Gazeta Esportiva. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, antes da entrevista coletiva do Crespo no último sábado, pós 0-0 lá no Morumbi, pediu a palavra, fez um pronunciamento, não respondeu questões dos jornalistas, mas fez um pronunciamento claro sobre o VAR. Na visão dele, foi pênalti no Marquinhos e o gol do Gustavo Gomes, gol contra do Palmeiras, não deveria ter sido anulado. Vamos conferir aí o Carlos Belmonte. O VAR, que deveria trazer segurança ao árbitro no Brasil, traz insegurança. O VAR, que deveria ser um acessório do jogo para ajudar a arbitragem no Brasil, quer ser protagonista do jogo. E eu defendo o VAR. Acho que o VAR é um avanço no futebol. O VAR no Brasil não é usado de forma correta. Ele é utilizado muitas vezes para tirar a responsabilidade de quem deve tê-la, que é o árbitro da partida. E com a câmera lenta, é outra curiosidade do VAR no Brasil. O jogo não acontece em câmera lenta. O jogo acontece em uma velocidade única. E essa velocidade deve ser respeitada pelo VAR. Aqui no Brasil, a cada lance que o VAR interfere, é utilizada a câmera lenta, que é o único jeito que não aconteceu no jogo. O jogo não é naquela velocidade. E aí, novamente, o árbitro, por falta de convicção, anula o gol do São Paulo.
Então, nós vamos fazer uma representação à CBF. Vocês acharam toda essa explanação que ele fez, começando pelo Garrafa? Jogou, meio que jogou pra galera. Tinha que se posicionar, o São Paulo através da sua diretoria, mas não acontece nada. Seria muito melhor, até o que nós conversamos ontem no Mesa, algo que eu não acredito. Porque o Abel, que é um reclamão por natureza, ficou completamente quieto, né? Se fosse com o Palmeiras, o Abel tinha subido à mesa. Tinha ficado de pé à mesa. Então, os clubes poderiam, porque ontem, no sábado, melhor dizendo, foi o São Paulo prejudicado. Mas amanhã o São Paulo vai ser beneficiado e fica quieto. Então, os clubes, em benefício do futebol, em benefício do produto, mas eu não acredito que isso vai acontecer, Flávio, poderiam se unir e fazer uma reunião para tentar parar com essa palhaçada. Fazer uma coisa séria. Mas não vai acontecer. Então, hoje é o São Paulo, ontem foi o São Paulo, amanhã é o Palmeiras que reclama, o Palmeiras ficou quietinho, o Abel não falou nada, né? Tá certo, é assim que funciona, é assim que a banda toca, não vai acontecer absolutamente nada. Olha, eu tenho um amigo querido, o Rafael Porcari, que foi um ex-árbitro, ele me passou aqui o custo do VAR. Bom, quanto ganha um árbitro como de ontem, de FIFA? 5.250, um bandeirinha 350, quarto árbitro 1.320. Michele, olha o preço do VAR. Fala. Um VAR, para estragar o jogo, ganha R$3.150 por jogo. Como assim um VAR? Um cara só. Porque são 9 por jogo, Então, né? esse VAR. Cara ganha... O cara que é o VAR. VAR. O que fica enchendo o saco Mas do não são juiz. 3 que ficam lá? Então, vou te dar os outros preços. O VAR, ele custa R$350. O AVAR, que é o que ajuda o VAR, R$1.900. Os analistas de campo da arbitragem, 740. Inspetores de arbitragem, 1.050. Nossa. Gerentes de qualidade de arbitragem, 630 cada um. E tá essa zona, Observadores do VAR, 1.420. Louco. É por isso Tem que os auxílio caras... moradia aí? Então, é por isso BR. que os caras... Olha quanta grana se toma dos clubes para fazer esse circo. Por isso que eles não querem acabar. Olha, tem o olheiro do olheiro, um caminhão de dinheiro, os clubes gastam um caminhão de dinheiro. Então, isso na primeira divisão, em cada jogo da primeira divisão. Cada jogo, a cada rodada. Olha quanto isso dá. Sabe que parece um cabide de emprego, né? É um cabide de emprego. Porque outra coisa, se fizessem direito, mas é que tá tão avacalhado isso, gente. E ó, tem alguns ex-cartolas que estão nesse boizinho aqui. Tem ex-árbitro, cara aquele Sérgio Correia, que já foi... o Péricles Bassols, ele tinha encerrado a carreira, é um boizinho bom. E olha aquela grana comentarista e voltou para ser árbitro de VAR. Ô, José Paes, você agora vai falar pra gente sobre o Crespo, não é? O que você tem pra contar sobre o Crespo? Vamos falar um pouquinho de bola, né, Michele? De futebol, das coisas que de fato aconteceram dentro de campo. Claro que o VAR também aconteceu dentro de campo, mas eu quero dizer sobre tática, sobre o que rolou nesse jogo entre São Paulo e Palmeiras. O Crespo, ele mudou um pouquinho o esquema do São Paulo. Ele, como o Garrafa disse, ele foi com 4-4-2 para cima do Verdão. E a linha de zaga do São Paulo foi formada, então, pelo Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo. Surpreendeu todo mundo, porque o Crespo ele vem jogando naquele 3-5-2, como você bem sabe. Isso aconteceu, Michele, muito por causa do Arboleda, que está machucado, está com uma contratura, não pôde jogar este choque rei. E o Crespo gostou muito do esquema 4-4-2 que ele implementou no sábado. Vamos ouvir aí então Hernan Crespo sobre o sistema tático são paulino. Acredito que deu certo en cuanto a estratégicamente fuimos superiores a grandes times como Palmeiras. Como falei antes, no alcanzó para superar no placar, mas sou muito contento pela atuação dos atletas, como entenderam o jogo, técnica e estrategicamente. Você sabe que acompanha perfeitamente, por enquanto eu estou aqui em 6 meses, que São Paulo pode mudar, pode jogar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, mas a vontade de ser protagonistas não muda. Os atletas demonstraram ainda outra vez a capacidade de adaptação a situações de futebol. Tá, então a palavra do Hernan Crespo, só para a gente arrematar o noticiário aqui do São Paulo, viu, Michele? Uma última rapidinho. Marquinhos
atacante de 18 anos, tem sido um dos destaques aí do São Paulo, marcou o gol na Libertadores recentemente lá contra o Racing. Ele se machucou nesse choque rei, foi substituído pelo Rojas, passou por exames, teve diagnosticado um estiramento na coxa e deve ser desfalque quarta-feira lá em São Januário contra o Vasco pela Copa do Brasil. Mais uma lesão muscular aqui no Tricolor. Volto contigo, Mi. Muito bem, José Paz, Garrafa. Eu e o Flávio, obviamente, a gente tem posições diferentes lá sobre a história do Campeonato Paulista, e o Flávio tem razão. Quando houve um excesso de jogos, vai ser uma opção do São Paulo, eu acho certo, o Flávio acha errado, mas o Marquinhos, ele não participou dessa campanha. Então, fica um sinal de alerta, porque o que está acontecendo com a preparação física do São Paulo, ou com a prevenção de lesões. Marquinhos, garoto novo, pode acontecer? Pode, mas já são 8 jogadores. O São Paulo tem um grande número de jogadores entregues ao departamento médico com lesões musculares. Isso realmente chama demais atenção. E sobre o Crespo, gostei demais, Flávio, o fato dele se mostrar versátil. Abriu mão de 3 zagueiros, entendeu que um 4-4-2 para aquela partida seria melhor e foi melhor. Entendo que o técnico tem esse papel e ele acertou muito no clássico, apesar da arbitragem ter tirado 2 pontos do São Paulo. Essa história da preparação física do São Paulo, eu estou falando faz tempo. O São Paulo tem uma preparação física deficiente. E aí a gente fala, o departamento médico não tem nada com isso. O departamento médico cura e tem até conseguido algumas coisas bem rápidas. Antes de ir para o departamento médico? Não há um jogo que não saia um jogador com lesão física no São Paulo. Lesão física é erro na preparação física. Excesso ou escassez. E queda de rendimento no segundo tempo. Claro, ou excesso ou escassez. Também. Às vezes excesso, você estoura, ou escassez. Está mal preparado e acaba não suportando, acaba se estourando na hora que a coisa começa a pegar. E quem chega para falar do lado verde do Choque Rei é o Alexandre Silvestre, que está na nossa redação, na nossa central de esportes maravilhosa. Qual foi, Silvestre, a avaliação do Abel Ferreira sobre este clássico de sábado? Boa noite. Então vamos esquecer um pouquinho do VAR, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está tabelando aqui no Gazeta Esportiva mais uma vez conosco. O Palmeiras, com VAR ou sem VAR, é o líder do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Atlético Mineiro, com a vitória nessa última rodada e o empate do Palmeiras, deu uma colada. 1 pontinho separa Palmeiras do Galo. O Fortaleza, que é o próximo adversário, está a 5 pontos do Palmeiras. O jogo será no Allianz Parque no próximo sábado. De novo, o Abel Ferreira terá uma semana inteira para trabalhar o time. Segunda vez na vida dele aqui no Brasil, a serviço do Palmeiras. A primeira tinha sido a semana passada para preparar o time para o jogo contra o São Paulo. E agora terá mais uma oportunidade para fazer o mesmo. O Abel, obviamente, gostou até do resultado. O Palmeiras vinha de 9 vitórias consecutivas, empatou com o São Paulo, mas o desempenho não agradou o português, não, porque justamente teve esse tempo para treinar. Ele reconhece isso na resposta. Ouçam. É verdade, é uma equipa com uma pegada muito forte, muito grande. Nós, no estudo que fizemos, vimos que era a segunda equipa que mais faltas faz no nosso campeonato. Isso demonstra bem a agressividade que mete. E num clássico como este, a classificação não conta. Sabíamos o quanto o nosso adversário hoje queria ganhar. Mas a verdade é que nós, como disse anteriormente, não tivemos a criatividade normal que é preciso ter contra equipas que fazem este tipo de marcação. Mas ao mesmo tempo tivemos a capacidade de continuar com a nossa baliza a 0. Já vimos com uma série boa de jogos sem sofrer golo. Foi um jogo muito competitivo, mais do que bem jogado, quer de uma equipa quer de outra. Foi um jogo muito competitivo e contra o São Paulo os duelos que nós temos tido têm sido assim, tem sido um jogo de pegada. Já foi assim na final do Paulista, já vos tinha dito isto. Portanto agora é descansar os nossos jogadores e preparar o próximo jogo, que é o mais importante. Então, antes desse próximo Choque Rei, que está marcado para o dia 10 de agosto, o mata-mata da Libertadores, jogo de ida no Morumbi, o Palmeiras tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos colocar na tela a sequência de jogos, tudo jogo decisivo agora, viu, Michele, Flávio, Garrafa. É o Fortaleza no sábado no Allianz Parque, depois no dia 10, terça-feira da próxima semana, Tricolor e Palmeiras e Verdão no Morumbi, mata-mata, jogo de ida, quartas de final, valendo a vaga para a semifinal da Liberta. Que jogo monstruoso. E no outro final de semana, no dia 14, um sábado,
O Palmeiras enfrenta o vice-líder hoje do campeonato, um pontinho a menos que ele, Palmeiras. O Atlético Mineiro, o jogo será no Mineirão e depois desse jogo tem o confronto de volta com o São Paulo pela Liberta no Allianz Parque. Para a partida contra o Fortaleza, desfalques, jogadores que estão suspensos. Felipe Melo, Danilo, Breno Lopes tomaram o terceiro amarelo. Luan deve retornar à zaga para compor junto com Gustavo Gomes. O Rony e o Luiz Adriano em transição são dúvidas. Palmeiras que já confirmou a chegada do Piquerez, que é o lateral esquerdo que estava no Peñarol, assina por uma longa temporada, por um longo período com o Palmeiras, até 2025, se eu não me engano. Enquanto isso, o Borja, Miguel Borja, é aguardado no sul do país. O Palmeiras está emprestando o Borja para o Felipão, para o Grêmio. 1 ano e meio de empréstimo, o Palmeiras coloca no bolso 6 milhões de reais e deixa de pagar o salário do Borja nesses próximos 18 meses, minha querida. Um beijo. Valeu, Silver. Vocês acham certo emprestar o Borja lá pro... Eu não faria isso. Eu também não faria. Eu não faria. Acho que o Palmeiras vai se arrepender. Mas, enfim, agora, a gente olha a sequência do Palmeiras, é dura, hein? Vai ter que jogar bola. Porque, realmente, olha só, 2 jogos com o São Paulo, o Fortaleza, jogar essa bolinha que jogou contra o São Paulo, o Fortaleza é bem melhor que o São Paulo. Fortaleza ganha do Palmeiras. E se perde, a diferença pro Fortaleza cai para 2. Isso, e do Atlético já 1. E aí ele pega entre os 2 jogos do São Paulo o Atlético Mineiro lá em Atlético Mineiro. Que é o jogo que vale a liderança do campeonato. Exatamente, pode perder a liderança se bobear. Tem que jogar bola, E o Abel não pode reclamar de tempo para treinar. Né? Não pode reclamar de tempo para treinar. Teve uma semana inteira antes do Clássico, não foi bem, e agora tem uma outra semana enquanto o São Paulo tem Copa do Brasil. Agora, vale ressaltar que o Palmeiras, e o Abel foi feliz na coletiva, falou que o time criou muito pouco. Quando a gente pega a escalação, né, Scarpa, Veiga, você fala, pô, o Palmeiras vai mandar nesse jogo. Os dois estiveram muito abaixo e por isso o São Paulo foi superior, merecia a vitória, não fosse a arbitragem. E um último detalhe, o lance que o Abel reclamou, porque ele sempre reclama, né, que originou o gol do São Paulo, pra mim foi falta, viu, Abel? Foi falta. Jogador... Mas há muita dúvida mesmo sobre esse lance. Então, o Abel reclamou, não foi falta, foi o lance que originou o gol anulado. Pra mim, foi falta. A arbitragem também errou ali, pendendo, nesse caso, pro lado do Palmeiras. O Flamengo está impossível sob o comando do técnico Renato Gaúcho. São 6 jogos, 6 vitórias, 24 gols marcados e só 2 sofridos. Azar do Corinthians, né? Que ontem pegou o rubro-negro na Neoquímica Arena e tomou 3, mas pelo menos conseguiu marcar um de honra. Aconteceu o que quase todo mundo esperava. Um jogo de ataque contra a defesa. O que poucos imaginavam era um placar inaugurado tão cedo, logo aos 6 minutos. 1-0 Flamengo, com Everton Ribeiro chutando firme. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Gustavo Henrique, de cabeça, colocou lá dentro. E para piorar o drama corintiano, ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique, também de cabeça, fez o dele. Após o passe açucarado de Gabigol, 3-0. A segunda etapa já começou com mais um de Bruno Henrique, dessa vez, ufa, anulado por toque de mão do atacante. Para não dizer que o Corinthians não teve chance de gol, Jô perdeu essa. E Vitinho, para aliviar um pouco a situação, diminuiu para o Timão com um chutaço de fora da área. E o segundo quase veio com o Matheus Vital, hein? Que parou no travessão, mas ficou nisso. 3-1 e mais uma vitória do Flamengo de Renato Gaúcho, que segue 100% com 24 gols marcados em 6 jogos. Já o Corinthians de Silvinho segue com apenas uma vitória em 8 jogos disputados aqui na Neoquímica Arena e um desempenho principalmente ofensivo ainda bem longe do ideal. Não à toa, a expectativa é grande pela estreia dos reforços, Juliano e Renato Augusto. Muito bem. E aí, o Corinthians já entrou derrotado para esse jogo? Foi feio. Eu acho que o Palmeiras já entrou com excesso de confiança no outro jogo, achando que já ia ganhar, e o Corinthians entrou já sabendo que ia perder. Foi feio. Isso foi a única coisa a contestar, porque 3-1 ficou bom, tá ok, tá tudo certinho. O Flamengo tirou o pé, é verdade, mas ficou bem tranquilo. Começo chegado esse resultado. Mas foi feio, o Corinthians jogou com medo, né? Não tem que ter medo. Não dá pra você jogar, você faz falta, você trava. Enfim, o São Paulo jogou com medo, o Corinthians jogou com medo. O Flamengo tá sendo bom de ver jogar, tá legal.
Ele fez umas duas partidas com times competitivos, contra o Defensa e Justiça, que ele meteu 4, e o Bahia lá na Bahia. O resto ele também foi ajudado, porque ele pegou um monte de mamão com açúcar aí, né? Então, vamos esperar para ver o Flamengo contra adversários mais competitivos para a gente poder julgar melhor esse começo de trabalho do Renato. Perder para o Flamengo, na circunstância, normal. O resultado até esperado. Todo mundo apostava no Flamengo, né? Mas não podia perder como perdeu. Nossa, não teve Não garra, podia entrar teve raça, derrotado como entrou. Nossa. E aí não tem nada com esquema tático, tem com os jogadores. Né? Não dá na técnica, tem que dar na raça, tem que dar na vontade, tem que dar na chegada, tem que dar em encurtar espaço. O Corinthians não fez absolutamente nada. O Corinthians estendeu um tapete vermelho e deixou o Flamengo desfilar. Deixou o Flamengo desfilar dentro de casa. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Alguém, ou o Silvinho, ou alguém tem que chutar a porta. Alguém tem que chutar a porta, porque o desempenho, a postura do Corinthians contra o Flamengo foi sofrível. E sobre o Silvinho, ele tem que repensar, já que o Corinthians tem problemas de ofensividade, repensar a situação do Fagner. Ele está segurando o Fagner, até porque o Mosquito joga muito pelo lado direito. O Fagner pode ser um desafogo lá na frente. Ele tem que arrumar alguma forma de liberar o Fagner. O Corinthians perdeu essa arma das pouquíssimas que tem. E viralizou uma conversa entre Gil e Gabigol na saída para o intervalo. Ao contrário do que muita gente andou dizendo por aí, o zagueiro do Corinthians não estava pedindo para o atacante rubro-negro tirar o pé, não foi isso. Calma, mas calma, tô falando com ele. Todo mundo fala com o juiz, isso não tá pensando com vocês. Aqui vai ser gol. Quer fazer gol, quer fazer gol. Que o pessoal achou que ele tava falando assim, pô, segura aí, não faz mais gol. Achava que era isso, mas não era isso. É, né? Porque tinha um outro vídeo mais curtinho, né? Editaram o vídeo. Não foi, eu acho que até pegaram, bom, enfim, aquela parte final, só com o finzinho, parecia que era isso. Mas não, era um bate-boca normal do jogo. Pô, você é chorão, normal. Essa é uma das belezas da ausência de público no estádio, né? Você ouve esse tipo de conversa. Tudo. É, que a gente, só como repórter de campo, conseguiu ouvir. Agora todo mundo ouve. Só não conseguimos ouvir o VAR. O Gabigol, ele cansa de apitar jogo. Cansa, todo jogo do Flamengo ele enche o saco do árbitro. E o Gil chegou para ele e falou, velho, dá um tempo, aqui não. Pelo menos o Gil teve essa postura. Só faltava essa também, se calar, deixar o Gabigol dentro da arena apitar o jogo. O Gil chegou e falou, velho, não é por aí não. Não é por aí. O Corinthians não pode se curvar esse tipo de situação, não. O Gil, experiente, foi lá, chega pra lá e perto do árbitro, né? Aí tá coberto de razão, é coisa do futebol, como disse o Flávio, claro. Mas não pode, não. Se deixar, ele toma conta do jogo, o Gabigol. Ele tá certo. Bom, vamos agora para o Parque São Jorge com Jonas Campos e as últimas informações do Corinthians. Quer dizer que o aproveitamento do Corinthians em casa, sob o comando do Silvinho, tá preocupante, Jonas? Conta pra gente. Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Esse aproveitamento parece que piora a cada semana, né, Mi? Na semana passada a gente até trouxe uma tela e hoje a gente atualiza os números fraquíssimos do Corinthians jogando em casa. É verdade que tem encarado adversários da parte de cima da tabela de classificação na Neoquímica Arena, né? A exemplo de Atlético Mineiro, o próprio RB Bragantino. O Corinthians tem encontrado muitas dificuldades contra esse time, tem feito a parte dele contra adversários longe de Itaquera, times da parte mais inferior da tabela, mas os números são para lá de preocupantes. O Silvinho, né? O Corinthians do Silvinho, em 8 jogos na Neoquímica Arena, apenas uma vitória, 2 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de quase 21%, aproveitamento baixíssimo, ainda mais para o Corinthians, que historicamente tem muita força jogando em casa. O aproveitamento geral do Corinthians, hoje eu vim preparado, hein, Michele? Aproveitamento geral do Corinthians, do Silvinho até aqui em 16 jogos, né? São 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 37,5%. Esse aproveitamento engloba também 2 jogos pela Copa do Brasil, quando o Corinthians acabou eliminado para o Atlético Goianiense. O técnico Silvinho ontem falou sobre esses números preocupantes, principalmente aí relacionados ao baixíssimo desempenho do Corinthians jogando em casa e jogando em Itaquera. Olha só. Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa. A gente não tem
tido resultados favoráveis, uma somatória de pontos, um percentual alto. Ao contrário, isso realmente incomoda, mesmo num período de construção de um time, num campeonato bastante difícil. Nós vamos seguir trabalhando para melhorar as nossas performances em casa, a performance no campeonato, uma mistura dos atletas que nós temos, chegada de outros que vão estar ajudando no grupo, a gente continuar disputando os jogos, um campeonato, volto a dizer, bastante complicado, difícil, e melhorando as nossas atuações, sobretudo dentro de casa. Gente, esperança do Corinthians, né, para melhorar esses números justamente nos 2 reforços que chegaram. E a notícia boa dessa segunda-feira para começar bem a semana é que o Renato Augusto hoje foi para campo, pela primeira vez treinando com os demais companheiros, participando inclusive de um coletivo. Juliano também participou dessa atividade, os dois serão regularizados ao longo dessa semana para enfrentar o Santos domingo na Vila Belmiro. Mais chances do Juliano estar à disposição, pelo menos no banco de reservas, está um estágio à frente do Renato Augusto, que ainda está correndo contra o tempo aí, né? Não joga desde dezembro de 2020 para ficar à disposição do Silvinho. Os 2 reforços que ontem estiveram assistindo o massacre do Flamengo lá na Neoquímica Arena, né? Os 3-1, e certamente já viram que terão muito trabalho pela frente para ajudar o Corinthians a melhorar o nível do futebol. Michele, eu volto com vocês. Legal, e o Renato Augusto treinou bem hoje. Recebemos algumas informações aí que ele foi bem no treino. Então, e ele tá um pouquinho pior, né? Assim, 37 pontos alguma coisa é o que dá, porque esse time ruim que o Corinthians tem. A gente fala do VAR, né? Que o VAR procurar pelo em ovo, e aí não é o Jonas, tá? Em geral. Tá todo mundo explorando essa história do Corinthians em casa, ganha pouco e tal. Não muda nada a pontuação dentro ou fora. A campanha fora é muito boa, que é uma surpresa. O que interessa é a pontuação geral. E é isso aí mesmo, 30, 37, 40. O time do Corinthians continua ruim. Agora, com a chegada desses 2 e tal, vai dar uma melhorada. Mas é o mesmo time ruim que era antes, não muda nada. Então, não adianta achar que o Silvinho ia fazer milagre. Não ganha em casa, ganha fora. E aí? Tá tudo certo. O que vale são 3 pontos da mesma forma. Se procurar pelo em ovo, vão fazer a estatística do Silvinho fora de casa. Vai ser muito acima do que esse time do Corinthians consegue com essa ruindade que ele tem. O Corinthians não pode se apegar em Giuliano e Renato Augusto para resolver os problemas. O grupo do Corinthians precisa resolver. Jogar tudo nas costas de 2 caras que não jogam há muito tempo, pode quebrar a cara, hein? E o Santos, hein? Com quem não quer nada, né? O time do Fernando Diniz está somando aí os pontinhos importantes. Ontem foram mais 3 fora de casa contra a Chapecoense, resultado que custou o emprego de Jair Ventura, demitido hoje de manhã. Chapecoense e Santos na Arena Condá. Madson foi derrubado na área, pênalti. Na batida do Carlos Sanches, o João Paulo conseguiu a defesa. Mas a felicidade da Chape durou pouco. O VAR acusou que o goleirão deu aquela adiantada esperta na cobrança e mandou voltar a penalidade. E daí, meu filho? O uruguaio não perde 2 seguidas não, né? Já viu o golaço de pênalti? Então se liga aí. Na etapa final, o time da casa pressionou o Peixe em busca do empate. Fernandinho teve ótima chance e obrigou o goleirão a fazer bela defesa. O Bussanello também exigiu uma intervenção do rival. Só que a melhor oportunidade da Chape veio aos 25 minutos do segundo tempo, em chute de Perotti, que ficou na trave, quase. Placar final, Chapecoense afundada na lanterninha 0, Santos pegando o elevador na tabela, 1. Acho que, inclusive, no primeiro tempo a gente podia ter sido um pouco mais contundente. No segundo tempo a gente jogou abaixo. Soube se defender razoavelmente bem, mas podíamos ter jogado melhor. Hora de ficar de olho em Tóquio e tudo que de mais importante aconteceu no time Brasil nesse final de semana. Roda a vinheta. Guilherme Camarda, boa noite. Final de semana de muitas emoções em Tóquio, né? Conta tudo pra gente. É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Flávio, o pessoal acompanhando a Gazeta Esportiva. É uma menina que fez história. Vamos começar com ela, Rebeca Andrade, ela que conquistou a medalha de ouro para o Brasil no sábado para o domingo, ouro no salto de ginástica artística e se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar 2 medalhas na mesma Olimpíada. Ela se despediu
hoje das Olimpíadas, né? Hoje da Olimpíada, ficou em 5º lugar no salto, mas no solo, mas tá bom. Ela fez história. Quem não fez muita história hoje, não foi tão bem, foi o Zanetti. Infelizmente, ele não conseguiu conquistar nenhuma medalha. Ele era cotado para conseguir o bronze nas argolas hoje, mas ele tentou um salto triplo, tentou ir para a prata ou para o ouro, mas acabou caindo e ficou em 8º lugar. Outra medalha do sábado à noite, quem conseguiu foi o Bruno Fratos. Ele ficou com o bronze nos 50 metros na natação. Foi muito bem. Ele que estava tentando medalha desde 2012 em Londres, não tinha conseguido ainda a primeira medalha dele em Olimpíada. Bruno Fratos, parabéns, hein? E vamos falar agora de vôlei de praia. Por quê? Porque o Alisson e o Álvaro estão nas quartas, bateram os mexicanos hoje de manhã com muita facilidade, 2-0. Eles que podem ganhar medalha aí, estão bem cotados com medalha. Quem também está é a seleção feminina de vôlei de quadra. Venceu o Quênia e vai jogar contra a Rússia na semifinal. Vamos lá, agora começando. 1 da manhã vai ter a seleção masculina de vôlei nas quartas. 1 da manhã contra o Japão. Começa aí, mas aí tem um problema, né? Às 5 da manhã, Brasil e México no futebol masculino na semifinal. 5 horas da manhã. Então, quer dizer, você assiste 1 da manhã, tem que acordar 5 de novo. Não vai dar para dormir direito essa noite não, hein? No atletismo também tem o Alisson dos Santos, também pode ganhar medalha. Tem o Isaquias, está recheada essa madrugada para o Brasil. Vamos lá para o quadro de medalhas atualizado para vocês. Em primeiro lugar, China com 29 medalhas de ouro. Em segundo vem os Estados Unidos com 22 de ouro. Em terceiro, o Japão com 17 de ouro. Em quarto, a Austrália com 14. O Brasil está em 18º com 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, Michele. Valeu, Gui, muito obrigada, muito legal mesmo. Muito bem, a gente vai para o resultado da nossa enquete. A arbitragem brasileira está colocando o VAR em descrédito? Olha lá, Flávio, 68% dos votos diz que sim. Que decepção, achei que era 100%. Tem gente que gosta. Por hoje é só, pessoal. Obrigada, Flávio, obrigada, Garrafa. É a turma do VAR, aquele montão. Sim, eles estão votando 32% dos telespectadores trabalham no VAR. E o Jorge tá ok, hein, do Palmeiras, documentação regularizada. Opa, isso aí. Bom, fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau.